Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do UltraX e desta vez nós vamos conversar sobre as doenças respiratórias. Temos dois convidados ilustres aqui, a doutora Luciana Souza, lá do UltraX, e o doutor Gustavo Correia. Eu gostaria que vocês dois se apresentassem rapidamente e depois a gente começa a nossa conversa. Doutora Luciana? Obrigada pelo convite. Eu sou, então, a doutora Luciana Soares Souza. Eu sou médica especialista em diagnóstico por imagem, né, radiologia torácica, também atuo na parte de PET-CT, sou doutora pela FAMERP e eu acho que é um momento muito oportuno, né, para nós falarmos das doenças respiratórias nessa época do ano que a gente encontra um aumento da incidência e também tentar tirar alguma dúvida, né, do público sobre o diagnóstico de imagem, o papel diagnóstico de imagem, que é a minha área. Muito Obrigada. Bom. Doutor Gustavo? Então, eu agradeço o UltraX pelo convite de um assunto tão importante para a gente conversar aqui hoje. Meu nome é Gustavo Correia de Almeida, eu sou médico pneumologista formado pela USP, em São Paulo, com especialização nas doenças pulmonares intersticiais, e hoje eu atuo no Hospital de Base como médico pneumologista, tanto na área do SUS quanto na área de convênio. Vou me apresentar também rapidinho, eu sou Maria Gabriela, médica patologista clínica, trabalho no laboratório do UltraX, e a gente vai, então, estabelecer uma conversa bem tranquila aqui, tirando dúvidas, porque as dúvidas, às vezes as nossas dúvidas entre nós mesmo, é a dúvida de quem pode estar nos assistindo, né? Então, vou começar com o doutor Gustavo. Por que os problemas respiratórios aumentam tanto nessa época agora que entrou o outono, inverno? Não, então é bastante interessante, porque na realidade é uma combinação de fatores que acaba ocorrendo nessas épocas que faz aumentar ter o risco de infecções respiratórias. A primeira é em relação ao comportamento das pessoas. Com o período mais frio, a gente tende a ficar mais em ambientes fechados, que tem uma menor circulação de ar, e isso facilita eu ter a transmissão de vírus respiratórios entre as pessoas. Então, quanto mais pessoas têm contato com os vírus, maior a chance de transmitir em alguém que vai acabar desenvolvendo a doença. Então, o primeiro ponto é esse comportamental. E o segundo é que normalmente os nossos invernos são frios e secos. E nessa situação específica, eu tenho a presença de alguns fatores. A primeira é com a mucosa do nariz ressecado, eu tenho a facilidade do vírus penetrar ali e levar ao desenvolvimento de uma doença respiratória. E eu também tenho uma diminuição da nossa capacidade da imunidade. Então, eu tenho maior risco de contato com o vírus, ele acaba penetrando mais, e com essa mucosa seca e também com a afecção por o tempo estar mais frio, há um risco maior disso desenvolver uma doença. Então, é a combinação desses dois fatores. Uma maior aglomeração de pessoas distribuindo mais vírus e uma diminuição da imunidade dos nossos sistemas de defesas que fazem a gente ter um risco maior de desenvolver essas doenças respiratórias. Então, a gente tem que pensar em são dois fatores. O fator pessoa, né, o indivíduo, Isso. E o fator também do agente infeccioso, né, do vírus ou da bactéria. Então, essas duas coisas podem, em desequilíbrio, né, ocasionar uma doença infecciosa, uma doença respiratória na pessoa. Isso. E a gente normalmente precisa da combinação desses dois fatores, e por isso que a gente vê um pico nessa época de ano aí, de outono e inverno, das doenças virais. E a gente começa, né? Dá uma esfriadinha, as pessoas já se aglomeram mais, já ficam mais juntas, né? E por essas duas causas a gente vê mesmo o desenvolvimento de mais doenças, de mais exames relacionados, né? A gente que trabalha no diagnóstico, mais exames relacionados a isso. Doutor Gustavo, e tem alguém que sofre mais? Então, existem aquelas pessoas que são a população de risco para desenvolver a doença e ter as suas formas mais graves que a gente acaba sempre se preocupando. Os principais são as crianças pequenas, então uma população pediátrica, os idosos, que aqui nós somos uma região que tem uma população geriátrica maior do que em outros locais do Brasil, as gestantes, principalmente quando a gente fala do influenza, que leva
a quadros mais graves, e também aquelas pessoas que já possuem doenças crônicas, doenças pulmonares como DPOC, fibrose pulmonar, doenças cardíacas como pessoas que já tiveram infarto prévio, uma insuficiência cardíaca, e também aquela pessoa que faz uso de medicações imunossupressoras, que serve para controlar normalmente uma doença autoimune, mas como consequência tem a diminuição da imunidade. Então, todas essas pessoas têm um risco maior de desenvolver uma doença mais grave e deve ser o alvo das medidas que a gente toma como população para diminuir o risco dessas condições. E quando a gente pensa nas crianças, né? As crianças também vão para a escola e aí tem que ficar em casa porque ficou doentinha, né? As crianças também ficam mais propensas nessa época. Isso, então entre as crianças eu tenho a transmissão, principalmente no ambiente de creches e escola desses vírus, né, porque até as próprias crianças não conseguem tomar aquelas medidas, como lavar a mão muitas vezes, e elas funcionam como carreadores, elas vão para casa, no final de semana encontram o avô ou a avó, e aí acaba transmitindo esse vírus, e aí vai ser o idoso lá na frente que vai sofrer mais. Mas realmente é uma situação que é mais difícil de controlar pela convivência, né? E pelo tamanho das crianças que não conseguem fazer tantas medidas para evitar. Vamos falar um pouquinho, o pessoal também acho que acha que sempre essas doenças são causadas por agentes infecciosos, né? Vírus, bactérias. Então, o que mais causa? A gente sabe que tem vírus, né? Todo mundo, depois do Covid, começou a conhecer, né? O influenza, o SARS-CoV-2, o vírus sincicial respiratório, mas as bactérias também podem causar, né? Tanto infecções de vias aéreas superiores como inferiores. Além disso, o que mais a gente pode ter nessa época? Então, como você mesmo falou, né? Algo que a gente vem aprendendo com maior disponibilidade dos métodos diagnósticos é que a prevalência maior é de infecções virais mesmo, com as dezenas de vírus diferentes, que dependendo do método a gente consegue investigar. Realmente existem as infecções bacterianas, que a gente fala de via aérea superior, que normalmente ali é uma sinusite bacteriana, ou de via aérea inferior, que é no pulmão, que aí a gente vai ter as pneumonias. E outras doenças que podem aparecer nesse período, na verdade, são as doenças alérgicas. Então, com essa mesma ideia de eu conviver em ambiente mais fechado, com um ambiente mais seco, mais gelado, eu tenho um maior gatilho para desenvolvimento das alergias. Então, eu vou ter uma rinite alérgica, uma rinocinusite alérgica, que vai ter sintomas bem parecidos com um quadro de resfriado, por exemplo. Eu vou ter o nariz escorrendo, que é a coriza, espirros, o nariz entupido. Então, acaba mimetizando esses quadros infecciosos e muitas vezes acaba recebendo até um tratamento incorreto quando não bem diagnosticado. E aí é um balaio de gato, né? Como que a gente, né? Como que as pessoas, antes de pensar em fazer algum exame, podem diferenciar através dos sintomas uma infecção viral, né? Uma gripe, um resfriado. Gripe e resfriado são coisas diferentes. Então explica pra gente mais ou menos o que é o sintoma de gripe, qual que é a diferença do resfriado, e aí depois a gente fala de alergia também. Então, para fazer essas diferenciais, né? Quando a gente pensa em resfriado e em gripe, ambos são causados por vírus. São vírus diferentes e, por isso, têm apresentações diferentes. Normalmente, quando a gente tem um resfriado, que é uma rinofaringite aguda viral, são quadros são sintomas bastante leves. Então, eu vou ter sintomas que a gente chama de coriza, que é o nariz escorrendo, nariz entupido, espirros, eu posso ter um pouco de garganta doendo, mas diferente da gripe, que costuma ser um quadro mais intenso, que aí quando eu vou ter febre, mal-estar, aquele corpo ruim que eu não saio da cama, que dura mais dias. Então, a diferença entre o resfriado e a gripe vai ser a intensidade dos sintomas. E a gripe vai ser aquela que acaba debilitando mais a pessoa. E aí é que também tem risco maior de complicações ao longo da sua evolução. E aí a diferença entre tudo isso e a alergia, o quadro alérgico? Então, como eu falei, quando a gente fala de resfriado e da alergia, né, que vai ser a rinite alérgica principalmente, algumas vezes eu posso ter um componente de asma aí associado, podem se confundir bastante, porque são sintomas inespecíficos, o nariz escorrendo, entupido. O que vai me ajudar a diferenciar é uma anamnese, uma história bem feita.
Então, quando a gente está diante de um quadro alérgico, normalmente eu vou ter uma história prévia. Sempre nessa época do ano meu nariz escorre, fica entupido. Quando eu vou fazer uma limpeza de casa com vassoura, sobe poeira, ou tenho um contato com o meu gato, eu sinto esses sintomas. Então, a principal ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse diagnóstico diferencial vai ser uma história bem feita. Melhor coisa, né? Como sempre, né? A clínica é soberana, a gente fala sempre isso, né? E em relação ao tipo de secreção, porque a gente sabe que tudo começa com uma secreção hialina, né? Transparente, nariz escorrendo, depois passa por uma secreção que pode ficar amarelada, esverdeada, às vezes até tosse produtiva, né? Dá para ter noção de que se é vírus ou bactéria através da secreção também? Então, é um conceito que as pessoas têm que, na verdade, acaba enganando. Então, claro que quando eu tenho aquela secreção, seja escorrendo no nariz ou uma tosse, que é aquela secreção amarela, esverdeada ou até amarronzada, sugere que aquilo seja mais um quadro de bactéria. Mas, na realidade, a gente não usa o escarro só para definir isso, porque, eventualmente, uma infecção por um vírus que seja mais intensa pode dar essa secreção de um aspecto mais infeccioso, vamos falar assim. Então, é uma ferramenta... purulento até, Isso, né? purulento. Então, vai ser uma ferramenta que a gente vai usar, que a gente vai acabar tirando ali na anamnese. Eu, como pneumologista, muitas vezes eu peço para o paciente mandar uma foto da secreção para a gente dar uma olhada, mas a gente não vai definir baseado somente nela. Aí eu preciso de todas as outras informações. Tá. Bom, acho que, né, Lu, eu acho que a a gente aprendeu bastante Com coisa certeza, também aqui, né, em relação aos sintomas e tal. Agora eu quero perguntar agora vamos para a parte do diagnóstico, que é a nossa área, e você como radiologista especialista, né, em tórax e pulmão, qual que é a importância do exame de imagem quando ele é feito precocemente? O que você acha que... quais são as diferenças de fazer precoce ou esperar um pouquinho? Olha, eu acho que, assim, o primeiro ponto é que, predominantemente, o diagnóstico, tanto da pneumonia, né, como a bronquite, são, primeiramente, diagnósticos clínicos, né? Então, é isso que o Dr. Gustavo falou. O médico avalia os sintomas do paciente, né, se ele tem febre, falta de ar, tosse, e posteriormente faz o exame físico com a ausculta pulmonar, tira toda a história, né, do paciente, exposição, enfim. E daí os exames de imagem, eles na verdade vão entrar como complementares, né? Eles são fundamentais e complementares na avaliação das infecções, né? Tanto da pneumonia como a bronquite, enfim. E outras condições aí. Então, não é com qualquer sintoma, qualquer tosse que a gente já vai pedir uma tomografia. Não. Na verdade, a avaliação, né, inicialmente, a maioria dos pacientes fazem primeiro, né, a radiografia, é o que geralmente os médicos solicitam, né, que é o exame de fácil acesso, disponível, rápido, enfim, que pode encontrar uma alteração, opacidades, né, e posteriormente, se houver necessidade, a tomografia tem uma maior sensibilidade, né? Então, a gente vai conseguir visualizar muito melhor o padrão tomográfico dessas lesões, vai conseguir observar com mais nitidez se há um líquido pleural, por exemplo, que é muito comum, né, ter o derrame pleural associado às infecções. Na tomografia também vai ser possível, principalmente, tem um papel mais importante aí da tomografia na avaliação de complicações, né? Então, esse derrame pleural pode vir a se formar um empiema pleural, que já é um líquido mais espesso, né, purulento. Pode haver também no parênquima uma evolução da pneumonia para uma pneumonia necrosante, um abscesso pulmonar. Então, a avaliação da tomografia, ela vai ser importante principalmente, né, nos casos de complicação, nos casos também de pacientes que têm imunossupressão, né, que o Dr. Gustavo já comentou, então pacientes transplantados, pacientes com doença de base, enfim, entre outros, né, com quimioterapia, imunoterapia. E também o papel da imagem, daí não é tanto nessa parte precoce, né, mas também de diagnóstico mais específico, se o caso está muito arrastado, né, por exemplo, se há um chiado no pulmão, e, de repente, tem um tumor ali ou alguma massa que obstrui parcialmente, totalmente o bronco, que dá chiado também. Então, o médico vai notar que persiste esse chiado, né? O pneumologista vai ver que não mudou com o tratamento, enfim.
E daí, na tomografia, a gente consegue avaliar melhor essa opacidade, que na radiografia não é tão nítida. Na tomografia, a gente consegue ver que realmente tem uma massa e que, posteriormente, às vezes precisa ser investigada nesse caso. Tá, você falou de raio-x, tomografia. Qual que é o melhor exame de imagem para avaliar o tecido pulmonar? A tomografia que tem ressonância, é PET, muito mais né? sensível. Hoje, ultrassom, um monte de tipo de exame de imagem. A radiografia mais inicial, a tomografia realmente mais sensível, é o melhor método, né? A tomografia. E a ressonância, ela também, tanto a ressonância como o ultrassom, vão ter vantagens, né? De não terem a radiação, né? Porque tanto a radiografia e a tomo tem, né? Radiação. Então, vão ser métodos que não têm radiação. Então, hoje em dia, estão se usando muito ultrassom. Está sendo crescente, tem tido um uso crescente, principalmente em ambiente hospitalar, para avaliação de derrame pleural, muito fácil avaliar, né? E em crianças, em gestantes, a gente consegue avaliar muito, muito bem consolidação, essa pneumonia mais complicada, né? Na ressonância, a gente consegue diferenciar os diferentes tipos de tecido. Então, tem algumas indicações bem específicas, mas não é a nossa rotina. A rotina é mais a radiografia inicialmente, se houver necessidade, a tomografia. Tá, e com o exame de imagem, a gente consegue diferenciar o tipo de etiologia? Por exemplo, se é vírus, bactéria, alergia? Não, de jeito nenhum. Só mesmo o padrão tomográfico e algumas, como eu falei, alguns sinais aí de complicações, mas a etiologia não. Então, agora eu vou pegar esse gancho para puxar a sardinha para o meu lado, que é do laboratório. Sim. Então, assim, no laboratório a gente consegue, né? A gente cada vez mais está vendo a evolução dos testes diagnósticos e para pulmão, né, para infecção respiratória, muito mais, né? Porque eu acho que foi mesmo com o advento do Covid e essa evolução ficou mais rápida, né? Então, com os exames de biologia molecular, tem muitas coisas, né, que a gente pode detectar tem exames que são multiplex, né, que a gente consegue detectar vírus, bactéria, protozoário, fungo em uma única coleta, né, através do exame de PCR, que é da biologia molecular. Mas, num diagnóstico rápido, né, que é o melhor, porque aí o médico consegue direcionar mais o tratamento, a gente tem os testes rápidos, né, porque agora no outono começa, né, como em a gente já quanto falou. tempo que é que você consegue esse exame rápido que sai, assim, o do teste rápido, que é igual o teste de gravidez, né, a gente colhe o SWAB, igual teve no Covid, né, a gente disseminou também o teste rápido, que é aquele imunocromatográfico que a gente chama, lateral flow, tem vários nomes, a metodologia. Tem teste que em 30 minutos sai o resultado, né? No laboratório a gente está liberando o resultado em 1 hora, porque a gente emite o laudo, então tem que obedecer alguns critérios. Então, nesse teste, a gente consegue detectar o influenza A, tudo na mesma coleta, né? O influenza A, influenza B, o sincicial respiratório, que é aqueles que mais causam infecções nas crianças pequenas, e o SARS-CoV-2. Então, com uma coleta, que às vezes nem precisa ser o cotonete lá, né, profundamente na fossa nasal, a gente consegue, na narina mesmo, fazer a coleta e o exame sai na hora. Agora, tem outros, né, outros exames também que a gente está acostumado a fazer, para fazer diagnóstico de infecção bacteriana, até teste alérgico também, né? Alergia a pó, como que pode ser útil, o Gustavo realmente também. Já falou até. Então, tem esses testes respiratórios, testes de alergia, que a gente pode lançar mão. E nas complicações também, né? Uma punção, às vezes a pneumonia bacteriana evolui, né? E gera um abscesso, uma complicação que dá para ver, né, nos métodos de imagem, e aí o médico punciona, às vezes tem um abscesso, a gente punciona ou o abscesso ou o líquido pleural, né, e faz diagnóstico diferencial, e aí também a gente pode fazer por biologia molecular. Então, hoje em dia, a gente começa toda a investigação com o exame rápido, né, que é o teste rápido simples, e aí, de acordo com a necessidade, a gente vai ampliando aí os métodos para fazer o diagnóstico de certeza, confirmatório. E sempre a gente tem, né, os outros exames laboratoriais que auxiliam, né, o hemograma,
um PCR, né, que é a reação em cadeia de polimerase, que dá para ver processos inflamatórios, né, e as culturas, no caso de bactérias, né. Então, Gustavo, deixa eu te perguntar, você que lida com isso no seu dia a dia, né, o laboratório te ajuda mais do que atrapalha, né? Não, com certeza, ela é essencial, principalmente, como você falou, para os diagnósticos diferenciais. A gente já falou mais de uma vez aqui que eu não tenho, muitas vezes, um exame que consegue me definir se é bacteriano, se é viral. Durante a anamnese, o exame físico, a radiografia, a tomografia não vai acabar conseguindo diferenciar. Então, eu ter a possibilidade de fazer um painel viral é essencial. Então, se eu consigo, por exemplo, identificar que é uma infecção viral ali, eu consigo poupar o paciente do uso do antibiótico. Exatamente. E é uma coisa que a gente conversa pouco, porque o antibiótico ele é usado muito, sem muitas vezes com um critério bem definido, e a gente esquece dos efeitos colaterais, até infecções secundárias ao uso do antibiótico e até alterações mais graves, como alterações cardíacas também. Então, ele é essencial nesse primeiro ponto para eu definir o melhor tratamento. E no caso do influenza especificamente, eu posso dar uma medicação para uma população de risco, que é o oseltamivir, que vai diminuir a complicação, a necessidade de internação. Exatamente. Então, isso é muito importante. E além dos outros tratamentos, como o uso de corticoide, eu vou dar, eu não vou dar, isso me ajuda a definir. E o outro ponto são os diagnósticos diferenciais, principalmente naqueles casos que não estão evoluindo como eu esperava. Isso. Então, como você citou, eu tenho a presença de uma lesão que parece ser um abscesso pulmonar e eu vou fazer uma punção ou um lavado broncoalveolar, eu preciso lembrar, por exemplo, que a gente mora no Brasil. Então, o risco disso ser uma tuberculose é possível. Então, mas é uma pessoa que não teve contato, não tem fatores de risco, mas a gente precisa investigar. Infecções fúngicas, nós somos uma região também, principalmente quem é trabalhador do campo, tem um risco maior, e muitas vezes esse quadro vai se apresentar como se fosse uma pneumonia. Então, todas essas ferramentas diagnósticas vão me ajudar nesse diagnóstico diferencial. Mas só reforçar uma informação que a Lu passou, que na verdade, na maioria dos casos, uma radiografia de tórax com uma anamnese bem feita vai resolver. Eu vou lançar a mão da tomografia em situações em que não está evoluindo como eu esperava, ou a imagem para mim está um pouco estranha, que eu preciso fazer um diferencial, ou aquele paciente tem algo dele que não me deixa fazer uma avaliação bem feita só com raio-x. No meu caso, especificamente, é quem tem, por exemplo, alterações no parênquima do pulmão, quem já tem uma fibrose ou um enfisema muito avançado, porque talvez o que eu estou vendo no raio-x eu não consiga te falar se é crônico ou se é algo agudo. Então, quando chega um paciente para você, no seu consultório ou no hospital, que você vai avaliar, me fala qual que é o fluxo do teu atendimento. Vamos ver onde a gente entra. Então, vamos falar no cenário de consultório. Então, no consultório, eu não consigo ter os exames de imagem de prontidão. Então, eu faço uma anamnese, um exame físico, eu vejo a probabilidade de acordo com os antecedentes do paciente. Se eu achar que tem a indicação, eu tento fazer um raio-x para checar no mesmo dia. E aí, eu medico e peço um retorno precoce ali em 48, 72 horas para reavaliar. No contexto hospitalar, então o paciente passa na emergência ou é uma internação eletiva, é a mesma ideia de um bom exame físico, de boa anamnese, e aí eu vou fazer a radiografia também. Muitas vezes esse paciente vai precisar de uma tomografia, mas é porque se ele está necessitando internar, quer dizer que ele tem algo de base que vai fazer ou fazer essa tomografia, ou a evolução não está muito habitual. E aí, tanto no consultório quanto no ambiente hospitalar, eu tenho a possibilidade de fazer os testes virais. Então, ele pode ir, eventualmente, num laboratório, numa farmácia, ou até o próprio médico pode ter o kit, né, para fazer esse painel viral e já conseguir o diagnóstico. E a mesma coisa no ambiente hospitalar. Estando disponível, eu vou fazer essa investigação. Se eu tivesse esses painéis ampliados, né, que infelizmente acaba que não é a realidade na maioria dos lugares, me ajuda bastante em relação à conduta desse paciente. Eu acho que o ponto principal também é evitar dar ao paciente medidas que vão trazer algum efeito colateral sem benefício. Então, eu tinha um professor da faculdade que falava, o mais fácil é você pegar sua caneta e fazer um receituário e dar um remédio. O bom médico é aquele que avalia qual que precisa e qual que não precisa também.
E a gente sabe que hoje em dia, né, são pedidos muitos exames, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente fala muito na patologia clínica em overuse, né? Aqueles exames que são muitos. Outro dia a gente viu uma postagem com um médico que pediu 156 tipos de exames laboratoriais, né? Então é muita coisa. A gente tem que tomar, né? Os médicos, principalmente, que estão lá no consultório. Eu acho, assim, que o que ajudou realmente foram esses testes rápidos. Assim, falando da pandemia, no começo da pandemia, nós não tínhamos o teste rápido. Então, aumentou muito o número, né, de tomografias de tórax, porque não se sabia se esse paciente tinha Covid ou não, e não tinha o teste rápido. Ele poderia ter o Covid, alguma outra infecção, enfim. Então, o teste rápido mudou, né, todo esse andamento, porque se fazia tomografia, dava uma olhada se tinha um padrão, a extensão do Covid, para saber se esse paciente ia ser isolado, né, em casos mais graves, né, porque os mais leves já nem ficavam, né, no hospital. Então, muitas vezes a gente ficou, tanto pneumologista como radiologista torácico, nós ficamos sobrecarregados e sem essa confirmação que demorava, né? Sei lá, 2, 3 dias, agora não mais, mesmo né? dia. Mais, né? né? Teve mais, porque só era PCR, né? No começo nem PCR nem tinha. Nem era PCR. Né? Nem PCR tinha, os laboratórios tiveram que se desenvolver, se virar, né? Na metodologia, né? Da biologia molecular, nos PCRs, e equipamento também não tinha, bom... Foi o caos, né? E a imagem, ela ficava assim, filtrando. É um padrão de pneumonia viral, né? Que pode ter padrão. A Covid pode evoluir ou não. Então, ficava muito... Fez-se muita tomografia, né? Mas agora tem o teste rápido. E aí já foi isso na pandemia, né? Já lançaram os testes rápidos, imunocromatográficos. E agora eu acho que tá mais fácil ainda, né? Os diagnósticos ficaram um pouco mais difíceis, porque a gente tem muitos vírus circulantes, né, que causam infecções respiratórias. Então, a gente falou aqui dos 4+, né, que é o RSV, influenza A e B e SARS-CoV, mas tem rinovírus, adenovírus, que são muito frequentes também, né? Então, aí a gente consegue essas... Não é tão fácil fazer o diagnóstico hoje em dia, seria mais com painel... de biologia molecular mesmo, mas a gente vê nos estudos epidemiológicos, né, que são feitos em São Paulo, no Brasil, a frequência, né, a incidência a prevalência, a incidência desses vírus que estão sempre por aí também, né. E quanto a... Mudando um pouquinho de assunto agora do diagnóstico, voltando, que a gente tem, né, um clínico aqui, voltando... para a parte de exercício físico. O exercício físico, você acha que ajuda em todo esse quadro, prévio ou durante e depois? Por exemplo, a gente fala muito de natação, né? Quando a pessoa tem asma, bronquite, antigamente se recomendava, né? A pessoa nadar para abrir o pulmão. Hoje ainda é assim? Qual que é essa fisiopatologia? Por que ajuda ou não ajuda? Não, então, os exercícios físicos é uma ferramenta essencial para eu conseguir prevenir o desenvolvimento de doenças, eu ter uma tolerância melhor, ou seja, evoluir melhor durante o processo de infecção e uma recuperação após. Então, a gente incentiva os pacientes de qualquer faixa etária a fazer exercício físico, melhorar um condicionamento físico, ganhar massa muscular, e isso tudo acaba levando a maior proteção aos quadros infecciosos, uma menor chance desse quadro evoluir com uma maior gravidade e uma recuperação melhor depois. Então, em relação ao pré, todo mundo deveria fazer atividade física, seja uma caminhada, um exercício de musculação, para ter um condicionamento melhor. E algo que a gente conversa bastante hoje em dia é o quadro infeccioso. Então, muitas vezes essa pessoa fica internada, deitada lá numa cama de hospital, ele usa corticoide e perde massa muscular, e muito desses sintomas e as complicações que eles vão ter ao longo de semanas, meses, é por falta da massa muscular, que é a sarcopenia. Então, essa parte da reabilitação pulmonar é muito importante, principalmente em quem já tem uma doença prévia, que a gente sabe que ela pode ter piorado durante a internação.
mas tem que ter alguns cuidados relacionados à atividade física, principalmente em quem tem doenças prévias. Então, da minha área da pneumologia, pacientes asmáticos e até pacientes que têm o DPOC, a gente incentiva a atividade física, mas tomar alguns cuidados. Evitar fazer, por exemplo, nesse período de inverno, muito cedinho ou muito tarde, que está muito seco e frio, porque senão o contato com esse ambiente pode levar a uma exacerbação da doença. E aquele paciente, por exemplo, asmático, que tem muitos sintomas ao longo da atividade física, fazer uma avaliação, claro, mas muitas vezes é precisar de uma medicação antes do exercício para evitar o desenvolvimento de uma crise. Mas sempre a gente vai incentivar a pessoa a fazer atividade, só precisa ter alguns cuidados. Então, a pessoa tem que estar constantemente, né, em contato com o seu médico. Sim. Isso eu acho que é o que fica mais aqui, né? Então, sempre que a pessoa tem alguma doença de base, tem que procurar o especialista, sim, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente falou bastante coisa já, mas a gente não falou da gravidade, muito da gravidade, né? Onde nós todos participamos aqui das doenças mais graves também. E eu acho que um critério de gravidade é principalmente a falta de ar, né? Então, é realmente isso? A dispneia, a falta de ar é o que traduz gravidade ao quadro respiratório. Na imagem, a gente consegue ver alguma coisa desse tipo assim? Acho que você passa a bola para ela depois. Então, começando com a parte clínica, né, nesses quadros de infecções, sejam bactérias ou vírus agudos, os sintomas que a gente tem que ficar de olho, como você falou, é a falta de ar, mas principalmente aquela falta de ar que vai piorando ao longo de dias e muitas vezes pode ser até mais rápido em questão de horas. Então, essa falta de ar limitante não é o habitual, então normalmente ela representa alguma complicação e eu preciso ter uma avaliação mais detalhada. Outros sinais se eu tiver um aparelho de oxímetro em casa, que pós-pandemia diversas pessoas acabaram comprando. Sim. Até o dispositivo, né? Isso. O relógio. Um relógio inteligente. Aí, se a saturação cai e não recupera, é um sinal que tem algo ali que não está evoluindo tão bem. Um sinal clínico, que é a cianose, né, que é os lábios e as pontas dos dedos ficarem arroxeados, a frequência cardíaca subir muito, aquela febre que não passa mesmo com o uso de medicações para cessar a febre, como dipirona e paracetamol, a prostração excessiva, a gente acaba vendo isso principalmente no idoso, né, que fica ali muito restrito à cama, para de comer, para de se alimentar. E também sinais que a gente nem lembra, mas que precisa prestar atenção. E aqui eu estou falando de dor no peito, né, que é a dor torácica, que pode ser um sinal de gravidade, e também os desmaios. Então, todas essas alterações a gente precisa ter uma avaliação mais detalhada. E aí, acho que na imagem vão ter diversos outros achados aí que vão ajudar a gente. Quando há indicação, né, da imagem, que o médico clínico vê a necessidade, né, de se realizar uma imagem, daí é infinita, né, a possibilidade de doenças que a gente consegue ver na imagem. Então, desde doenças, né, intersticiais, como o Dr. Gustavo falou, fibrose pulmonar, doenças relacionadas ao tabagismo, né, então é possível ver o enfisema, bronquite, entre outras doenças também relacionadas ao tabagismo, neoplasias pulmonares, doenças genéticas com alterações no parênquima. Então, aí é um leque, né, gigante, fora a parte vascular, enfim, que a gente consegue também avaliar, dependendo sempre da suspeita do exame inicial físico que o médico ali, clínico, pneumologista, avaliou. Você falou de um assunto que a gente não comentou ainda, né? Muito o tabagismo. Né? O tabagismo também predispõe a doenças respiratórias. Isso, é um dos principais fatores de risco. O tabagismo ativo, né? A pessoa que ainda fuma, mas até a pessoa que fumou previamente, e não precisa ter a doença do cigarro como o enfisema. A pessoa que fuma, mesmo sem ter desenvolvido, ela vai ter o risco maior de ter a doença, dessa doença se evoluir de uma maneira mais grave e maiores complicações. Então, com certeza, é um dos piores fatores aí que a gente tem para o desenvolvimento de formas mais graves. Isso é porque o pulmão da pessoa, né, o alvéolo ali não faz muita troca, né? O pulmão não é muito bom de quem fuma. Exato, eu tenho os meus sistemas de defesa, né, estão debilitados em relação ao cigarro. Então, um dos mecanismos que a gente tem, que são o clearance mucociliar, né, que são os cabelinhos que a gente tem no pulmão, que jogam secreção e sujeira para fora, pela fumaça do cigarro,
ele já não funciona tão bem. Então, eu tenho um acúmulo ali de secreção, de bactéria, de vírus, que vai fazer esse quadro evoluir mais grave. E como você falou, se ela já tem ali uma alteração no pulmão, um enfisema do DPOC, por exemplo, ela tem muito menos reserva, né? O lastro para conseguir suportar aquela infecção. Então, uma infecção em mim e você, que seria mais leve, como ela já tem o pulmão debilitado, vai evoluir com maior gravidade. Eu acho que é importante falar isso, né? Porque existe o aumento das doenças respiratórias nessa época e também uma maior exacerbação de pessoas que já apresentam uma doença de base. Então, daí é que entra mesmo a importância mesmo dessa avaliação multidisciplinar. Da avaliação médica, multidisciplinar. E a gente também queria comentar sobre as pessoas que têm fibrose cística, né? A fibrose cística é uma doença onde a pessoa é hipersecretiva, né? Então, os alvéolos também, né? O pulmão também faz pouca troca. Comenta um pouquinho. Acho que também da imagem é importante. Então, dentro das doenças raras pulmonares, né? Uma do que é mais conhecida do público é a fibrose cística, que no passado, se a gente for pensar 10, 15 anos atrás, a gente via somente crianças, porque infelizmente era uma doença grave que levava aquela pessoa a falecer, criança ou adolescente, e hoje a gente já consegue ver essas pessoas viverem mais. Então, até a sobrevida média de alguém que nasce em 2026 com fibrose cística estimada é de 65 anos. Nossa, que bom. Então, já melhorou bastante, até com novos medicamentos que a gente tem disponível. Mas como qualquer doença que eu tenho acometimento do pulmão e já alguma alteração no seu funcionamento, as infecções virais podem ser catastróficas. E elas podem ser catastróficas tanto no sentido da sua evolução, de ter uma pneumonia mais grave, a levar a maior complicações, mas para a gente que lida com esses pacientes, muitas vezes a maior preocupação é o que isso vai levar no futuro. Porque eu sei que uma infecção pulmonar, principalmente aquelas que não são tratadas de maneira adequada, elas vão fazer aquela doença evoluir de uma maneira mais acelerada. Então, eu diminuo o tempo de vida dessa pessoa. Então, por isso que é muito importante o diagnóstico, o tratamento adequado e também tomar todas as medidas que a gente puder para evitar o desenvolvimento dessas condições. Na imagem também vocês trabalham muito, né, com fibrose cística. Esses pacientes, eles devem ser monitorados, né, tanto mais de perto, né, tanto a parte clinicamente, né, como a parte de imagem, né, inclusive tanto a tomografia quanto também a tomografia pós-transplante, que alguns pacientes são transplantados, né, então também a imagem entra aí na avaliação também desse paciente pós-transplante, na suspeita de infecção e no segmento também, né? Até melhora dos sintomas. Mudando de assunto agora, queria falar sobre a sensibilidade dos testes rápidos, né? A gente sabe que o teste rápido não é 100%, né? Não tem 100% de sensibilidade, a gente tem alguns falsos negativos, né? Mas a gente tem aí altas sensibilidades, acima de 80%, 90%, né? Então, o que é isso, né? Quando a gente tem uma infecção, porém não dá no exame. Quando tem você tem certeza que aquele paciente tem uma infecção viral, e aí o teste rápido vem negativo. Qual é a conduta posterior? Então, a suspeita da infecção viral, né, muitas vezes vai vir da clínica, porque ele vai ter aquele quadro gripal clássico, e quando a gente faz um exame de imagem, né, a gente avalia junto com o pessoal da radiologia, tem um padrão que sugere mais um quadro viral, né, lembrando que ele não dá o diagnóstico. Se o teste rápido vem negativo, eu tenho que lembrar das suas limitações. Será que ele foi feito no tempo certo? Está muito precoce ou muito tardio? E também, como você falou, os testes que a gente tem mais disponíveis, eles vão acabar detectando 4 vírus. O COVID, o vírus respiratório, o influenza. E aí, existem uma série de outros vírus que podem levar à exacerbação, ao quadro infeccioso, principalmente naqueles que têm já uma doença que eu não vou conseguir detectar. Então, diante de um quadro que eu tenho essa impressão de ser viral com um teste negativo, mas se a minha suspeita é muito grande, eu vou continuar lidando como uma infecção viral, mas claro que também eu posso pensar, será que não é uma co-infecção a uma infecção bacteriana? E se eu não tenho essa certeza pelo método diagnóstico, né, muitas vezes vou ter que tratar como os dois. Dou um antibiótico pensando numa bactéria, dou os cuidados pensando numa infecção viral, e aí eu vou acompanhando ao longo dos dias. Aquela infecção que fica mais arrastada, né, já sugere uma
uma infecção bacteriana concomitante. Isso, ou aquela infecção que o paciente tem muito sintoma, melhora e aí depois volta a piorar. Aí você vai pensar, não, aconteceu alguma coisa. Porque já caiu a imunidade, né? Isso. Então, o vírus, ele acaba funcionando como um facilitador para infecção bacteriana. Sim. Então, muitas vezes, até um ditado na pneumologia que o vírus condena e a bactéria executa. Então, o vírus, ele faz aquele ambiente propenso para a bactéria poder se desenvolver. É um ajudante. Então, a gente acaba vendo isso muito na prática, no dia a dia. A gente já está chegando no finalzinho, eu queria falar sobre prevenção, né? E de prevenção, quando a gente fala de prevenção, a primeira coisa que vem na cabeça é a vacinação, né? A gente tem a vacina do Covid, tem a vacina do influenza. As vacinas realmente ajudam. Eu tenho minha opinião. Realmente ajudam? O que vocês me falam sobre isso? Não, então, as vacinas, elas é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para evitar. E a gente fala nem tanto para pegar, né, para desenvolver, mas para evitar que isso evolua mal. Então, nós temos hoje a vacina para influenza, para o Covid, para o vírus social respiratório. E elas, principalmente naqueles pacientes que já têm uma doença, precisa ser dada para evitar desenvolver um quadro pior e aquilo que eu falei dessa doença que ele já tem, desenvolver de uma maneira mais grave. Fica mais leve. Né? Isso. Mas todo mundo deve tomar. Então, não todo mundo. Então, a gente vai ter a população de risco, né, que são aquelas pessoas que têm a predisposição para o desenvolvimento de uma doença mais grave, aqueles grupos que eu falei, crianças, idosos, gestantes, pessoas que já têm doenças pulmonares prévias, e aí nesse grupo, a gente vai dar a vacina da influenza, a vacina do Covid, a vacina de pneumonia, né, que a gente tem algumas diferentes formas dessa vacina, e do vírus social respiratório, se eu tiver disponível, né? Então, no SUS, por exemplo, para gestante, a gente já tem a do vírus sincicial, mas fora desse cenário, eu precisaria pagar, que é um pouquinho mais caro. E aí, se eu for pensar numa pessoa jovem, sem problemas de saúde, ela não necessariamente precisa vacinar para todos esses agentes, porque as vacinas também têm que ser bem indicadas. Então, assim como os exames. Né? Exato. Então, a depender, por exemplo, eu estou numa época que está tendo muita influenza, então até para talvez um controle populacional, vale a pena vacinar. Mas aí vai ter cada indicação para cada faixa etária e problema de saúde que a pessoa tenha. O que você acha? Não, eu sou super a favor, né? Não tenho nem o que falar, acho que eu não tenho muito o que complementar, que ele foi bem, né, já falou tudo, assim, mas eu sou super a favor da vacina, com certeza. Eu acho que se não fosse a vacina, a gente não teria saído, né, da pandemia lá, do Covid. A gente vê a mudança, né, completamente, antes, depois. Completamente. A da gripe todo foi ano. Outro cenário, né? Agora, para encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho em relação ao período que a gente começou agora, né? Nós estamos em junho, então começamos no outono, vai chegar o inverno já também. Então, um conselho e uma orientação. Ou conselho e orientação, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que é imprescindível o paciente, quando tem sintomas respiratórios, principalmente assim, já há muito tempo arrastados, procurar um médico clínico, se possível, se ele tiver a chance, né, de se consultar com o pneumologista, melhor ainda, né? E daí, porque assim, muitos pacientes têm medo, né, de ir no médico, mas tudo que a gente consegue diagnosticar mais cedo, isso vale para qualquer doença, né? Hoje em dia, com o avanço da medicina, o tratamento é muito melhor, a chance de você se curar é muito melhor em tudo. Então, assim, para não ter medo e procurar realmente, né, um médico clínico, pneumologista. E eu, como radiologista, né, vou estar lá no UltraX à disposição para quem precisar, né, se houver necessidade de alguém fazer exame de tomografia, né, e atendê-los com o maior prazer. Muito bom. Obrigada, Lu. E a mensagem que eu gostaria de deixar, afinal, aqui, que é muito melhor a gente evitar que a doença se desenvolva do que tratar as suas consequências. Então, reforçar bastante o que a gente conversou hoje das medidas para a prevenção de desenvolvimento dessas doenças. Então, o cigarro a gente conversou como um importante fator de risco, então sempre repensar em relação a esse e outros vícios, né, que a gente também pode encarar aí em relação ao paciente. A imunização, que é deixar as vacinas atualizadas de acordo com os calendários vacinais.
Pacientes que já têm doenças pulmonares, principalmente ou doenças cardíacas avançadas, ou em uso de medicações imunossupressoras. Tentar também ter um controle maior do ambiente, então evitar aglomerações nesse período e, eventualmente, se precisar ir, porque não tem como evitar, usar uma máscara cirúrgica. Nesses períodos só, vai viajar, pegar um avião, pegar um ônibus, vai num shopping que está muito cheio. Tomar essas medidas para evitar o desenvolvimento. A gente conversou sobre atividade física, é sempre importante reforçar a nutrição, né? Então a gente acaba encontrando pacientes muitas vezes desnutridos, tomar um pouco de cuidado em relação a isso e controlar as doenças que a pessoa já tem. Então todo mundo que tem uma doença que não está muito bem controlada tem um risco maior de evoluir mal. Então fazer acompanhamento médico regular, usar as medicações e para evitar do desenvolvimento da doença e mesmo que acaba correndo, ter uma chance de ter uma doença mais leve. Obrigada, Gustavo. Então, acho que a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? A gente falou sobre os tipos de etiologia, né? A gente falou sobre os sintomas, os diferentes sintomas, sobre a gravidade, sobre a prevenção, sobre o que é mais... quem é mais afetado, quem é menos afetado, né, em relação aos quadros. A gente falou muito sobre os diagnósticos, laboratorial, de imagem, e também, né, a vacinação, que eu acho que é o ponto-chave aí para as doenças respiratórias, principalmente nessa época agora de outono e inverno. Então, eu agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço, obrigada. Foi muito bom, muito produtiva a nossa conversa. E aguardo vocês no próximo episódio do podcast do Ultra X. Espero que tenham aproveitado muito e até lá.